noite, irmãos. Graça e paz. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma leitura bíblica que está em Salmo 46. Essa leitura bíblica nos traz um conforto, segurança, pois diante de um cenário que nós estamos vivendo, nada melhor do que nos refugiar e na palavra de Deus, né, que ela nos traz, ela é viva, eficaz e nos traz refrigério. Sabemos onde nos refugiar, pois Ele, o nosso Deus, está presente nas nossas tribulações. No Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e se ri sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que as assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Jesus está aqui neste momento e sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos. E ainda se vier noites
você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, e nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Esse momento de crise é um momento de manifestarmos a nossa fé, abrigando, acolhendo, ajudando aqueles que precisam. E esse grande desafio começa em nossa própria igreja e comunidade de fé, pois a maioria das mais de 550 igrejas são igrejas pequenas, que lutam com muita fé para que se sustentem. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, todos juntos em missão. Chegou a hora de manifestarmos a unidade e convidamos você para se juntar a nós nessa mobilização nacional. Nosso alvo é arrecadar 150 mil até outubro deste ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores e pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. A Secretaria Pastoral, juntamente com a Secretaria de Diaconia, já estão identificando e cadastrando as famílias necessitadas. Você pode doar 25, 50, 100 ou 200 reais na conta específica para essa campanha. A campanha Todos Juntos em Missão. Lembre-se, eu, você, nós juntos somos a igreja. Contamos com você.
O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. E os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, apenas no átrio do santo lugar. Eu quero te entronizar acima dos querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Todo ano, no período do carnaval, eu participava de um acampamento, de um retiro espiritual, um acampamento da igreja em Manaus. E como era próprio daquela região e da época, sempre chovia dia sim ou dia não. E eu lembro que certa vez estava caindo uma chuva fina no início da noite. Eu estava alojado numa barraca, aqueles formato de barraca iglu, e aquela fina chuva que caía sobre a barraca fazia um som até agradável, propício até para dormir. Mas conforme ia passando a noite, conforme a madrugada ia chegando, aquela pequena chuvinha fina foi virando numa chuva um pouco mais forte. E conforme ia ficando mais forte a chuva, também ia ficando mais forte os ventos. Chegando já para a madrugada, o vento, a tempestade era tão forte que a minha pequena barraca ela não conseguiu aguentar e acabou se desmoronando em cima de mim. Eu tive que sair da barraca e arrastar a barraca para o barracão onde funcionava o culto, ali no acampamento. Quando eu cheguei lá, eu percebi também que outras barracas também tinham caído e muitas pessoas agora tinham que se virar ali para dormir no barracão. Mas lá no campo onde se armava a barraca, algumas barracas ficaram em pé. As que ficaram em pé é que estavam numa região de um solo mais firme, estavam amarrado com cordas bem firmes e estacas também bem firmadas no solo. Essas foram as barracas que conseguiram ficar em pé. Quem dera que a nossa vida fosse limitada a tempestade somente de chuva e vento. Mas o mundo, a vida, ela cria tempestades muito piores do que as com chuva e vento.
E quando essas tempestades da vida sopram sobre nós, é a hora que às vezes a gente sente que não tem cordas firmes, que não tem estacas firmes, e a gente fica com medo, fica ansioso, se sentindo inseguro. E é nessa hora exatamente que nós temos que buscar refúgio naquele que é inabalável, naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é a rocha firme, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ler comigo um texto maravilhoso da Palavra de Deus que se encontra lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. E nós vamos refletir nessa noite sobre questão de tempestades e como nós podemos buscar no Senhor soluções para acalmar nossa ansiedade, para que a gente possa, inclusive, deixar de ter medo e se sentir mais seguro diante das tempestades da vida. Jesus, ele está numa ocasião com os discípulos. Vou ler Marcos capítulo 4, a partir do 35, na minha versão, que é a Nova Revista Atualizada, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado da margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se incomoda que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que os discípulos fazem. Vamos estar orando ao Senhor e pedindo dele a graça para a nossa breve meditação. Pai amado e querido, te louvo e agradeço a Deus pela essa palavra. Te agradeço também, ó Deus, pela vida dos meus irmãos e irmãs e o que tu tens, Senhor, feito por eles, guardado e protegido do mal. Tempestades da vida, Senhor, têm afrontado, Senhor, o nosso sossego. Tem tirado a gente, Senhor, do lugar comum. Tem assustado e criado muitas ansiedades. E eu te peço que através dessa palavra o Espírito Santo fale a cada um de nós, para aprender através dela o que fazer, o que esse texto pode, Senhor, nos aconselhar, para que assim, ó Deus, deixemos a ansiedade e confiemos somente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a rocha firme e inabalável, a qual nós podemos nos sentir seguros. É em nome de Jesus que pedimos o auxílio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que você ouviu, eu lendo, é um texto bem conhecido no Novo Testamento, onde Jesus ele estava atendendo multidões de pessoas e aí de repente ele resolve então ir para outra margem do rio, abençoar outras vidas em outro lugar. E aí ele pede para os discípulos pegar o barco e poder eles rumarem para a outra margem. O Mar da Galileia é um mar muito grande e aí por conta de ser grande a viagem não é tão rápida também. E aí foi o caso de que aconteceu justamente que no meio da viagem acontece de os ventos ficarem fortes, a chuva cair e isso junto formava uma grande tempestade, agitando o mar de um lado para outro, e o texto vai dizer que esse mar, a água estava entrando no barco, colocando em risco o barco de afundar o barco. E aí, diante dessa situação, acontece a primeira coisa que eu quero observar com você, é que os discípulos, ao atentarem para a tempestade, ao olhar para aquela ventania toda, eles esqueceram um pouco Jesus. E o medo que veio a eles foi por conta justamente de que eles estavam olhando as adversidades, eles estavam olhando para a tempestade, eles estavam olhando para os desafios, para aquilo que poderia ser causa da morte deles. Muitas vezes nós também estamos tão atentos
para as coisas que estão ao nosso redor, para as desgraças que estão acontecendo, que a gente esquece um pouco de que nós temos no nosso barco o Senhor Jesus Cristo. Então essa questão é muito importante, porque quando nós perdemos de vista Jesus Cristo e quando olhamos somente para as adversidades, para as tempestades da vida, é a hora que nós ficamos com medo. É a hora que perdemos a fé, é a hora que nos angustiamos e sofremos por conta disso. A gente dedica uma hiperatenção à adversidade, ao sofrimento, ao problema que estamos passando. Nós vivemos num tempo de pandemia e é natural que muitas pessoas estejam em casa fazendo quarentena, se isolando para que assim não possa ser infectado. E enquanto estar em casa, está assistindo o jornal. E o jornal dia por dia, não dia por dia, na verdade manhã, tarde e noite, o jornal está mostrando os índices de morte, o índice de pessoas infectadas, está mostrando os problemas que estão acontecendo no país, está mostrando as violências que estão acontecendo no país. É raro você encontrar uma notícia que seja mais animadora. A maioria das notícias são desastrosas. E quando olhamos somente para essas notícias e quando verificamos que realmente as coisas estão cada vez pior, é quando a gente fica com mais medo, é quando a gente fica mais ansioso, porque a ansiedade é aquele resultado de nós não termos controle sobre as coisas da vida, e por não ter controle, é justamente aí que nós ficamos ansiosos. E essa ansiedade só traz para nós pavor, medo e falta de confiança no Senhor. Tem muitas áreas da nossa vida que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre a pandemia. Ela não está sob o controle nem dos governos. Os governos ficaram refém do coronavírus. Nós não temos controle sobre a violência também. Nós somos refém dela. Nós somos vítimas da violência. Nós não temos controle sobre a economia mundial, a economia do país, que agora nós estamos à porta de uma recessão econômica. Nós não temos controle sobre a morte, não temos controle sobre muita coisa. E ao não ter controle sobre essas coisas, é que nós sofremos. Mas o sentimento de ansiedade, o sentimento de sofrimento que nós temos, por conta dessas coisas todas que estão acontecendo, e qual não temos controle, é porque nós perdemos de vista aquele que controla todas as coisas. Então, nós precisamos saber para onde é que estamos olhando. Nós estamos olhando somente para os problemas ou para aquele que é a solução de todos os problemas? Esse é o primeiro ponto que eu queria meditar com você. Um segundo ponto que eu quero meditar com você é que o medo, a ansiedade, o sentimento de insegurança nos leva à dúvida. Nos leva a questionar se Deus nos ama, se Deus está conosco realmente. Jesus estava no barco. E a questão que os discípulos ficam ali, que eles perguntam é: Senhor, tu não se importa que nós venhamos a perecer? Jesus está no barco, mas a falta de confiança neles, no Senhor, eles ficam nessa dúvida. Será que Ele cuida de nós? Será que Ele nos ama? Será que Ele está preocupado conosco? Será que Ele se importa conosco? Ou para Ele tanto faz se a gente perecer? Então, quando eles acordam Jesus, essa é a primeira pergunta que eles fazem. É uma pergunta de dúvida, é uma pergunta de uma pessoa ansiosa, é a pergunta de uma pessoa insegura, é uma pergunta de uma pessoa que esqueceu quem é Deus. É a pergunta de uma pessoa que esqueceu dos feitos de Deus. A Bíblia toda, principalmente os Salmos, fazem sempre referência aos feitos de Deus no passado. Se você, por exemplo, abrir o Salmo 136, você vai ver uma sequência de coisas que o salmista está lembrando ao povo de Israel, de tudo que Deus fez desde a saída lá do Egito. Da perseguição de Faraó, do Mar Vermelho, que era um impedimento para eles passarem para a Terra Prometida, diante da fome, diante do sol, diante da falta de água. Todas essas coisas o salmista faz lembrar ao povo do que foi que Deus fez.
a respeito dessas dificuldades que Israel passava. E você que conhece o texto bíblico sabe que Deus livrou eles do ataque e da perseguição de Faraó, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus concedeu água para eles saindo até de uma pedra, que Deus colocou uma coluna de nuvem para que o sol não molestasse eles. Você deve lembrar até que da água amarga o Senhor transformou ela em água doce e potável. Você deve lembrar do pão que caiu do céu, você deve lembrar das codornizes que vinham para alimento do povo também. Tudo isso era o cuidado de Deus. E era necessário que o povo sempre lembrasse disso para se alegrar e confiar no Senhor. Nós esquecemos de vez em quando. Quando a gente passa dificuldade, quando a situação não está fácil, a gente fica, às vezes, com o mesmo sentimento dos discípulos. É natural, às vezes, esse sentimento. Mas não deixe que ele domine você. Abra a palavra de Deus. Vá ver o que Deus fez ao longo de toda a história do seu povo, cuidando do seu povo. E, principalmente, nunca duvide do amor de Deus por você, porque a maior prova de amor que ele tinha por você, ele deu. Foi na cruz do Calvário, onde ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho. Paulo fala sobre isso, né? Que se Deus não poupou o seu próprio Filho, muito mais nos dará para nós que somos homens de pequena fé. Nunca duvide do amor de Deus por você. Nunca duvide que Ele está cuidando da sua vida. Não dê vazão aos sentimentos ruins que você tem naqueles momentos de angústia e de dor. Não dê vazão a isso. Em vez de acordar Jesus dizendo, Senhor, Tu não se importa conosco, não se importa o que a gente vai perecer, na verdade, acorde o Senhor em oração e diga, Senhor, para o Senhor o que está acontecendo. Senhor, está acontecendo isso, isso, isso. E eu quero confiar em Ti. Eu quero colocar-me nas Tuas mãos. Eu quero colocar a situação em Tuas mãos. Paulo diz que nós devemos fazer conhecida de Deus todas as nossas petições e angústias. Em vez de reclamar, murmurar, somente coloque na mão dele e confie em oração. Terceira coisa que eu quero refletir com você também é de que quando Jesus ele acorda, o que ele vai fazer? Ele acalma o vento, acalma a tempestade, faz até o mar da Galileia ficar calmo. Tudo fica numa bonança. E aí os discípulos ficam numa maior dúvida. Quem é este que até o mar e a tempestade lhe obedece? Esse terceiro ponto fala sobre o Deus soberano que está com você, que está no barco com você. Esse Deus soberano, ele acalma qualquer tipo de tempestade que possa acontecer, a das piores que possa acontecer. Como eu falei no começo, quem dera que nossas tempestades fossem só chuva e vento que derruba barracas. Não, nossas tempestades são maiores. Nossas tempestades são aterradoras. Elas nos ferem. O tipo de tempestade que nós temos nas vidas nos tira realmente do prumo. E a gente desaba muitas vezes. Só que Deus, ele não é só um Deus de acalmar chuva e vento. Ele é um Deus de acalmar qualquer tipo de tempestade que possa acontecer. Ele é o Deus soberano. Ele é aquele todo-poderoso. O profeta Isaías, quando ele era profeta da corte, a época dele, o rei era Uzias, e Uzias ele conseguiu trazer paz para Israel por muitos anos. Colocou os inimigos no canto deles mesmo, então eles não sofriam ataque, a prosperidade estava acontecendo na cidade. Mas de repente, Uzias morre. E o coração do profeta, assim como de todo o povo agora, é de questionamento, dúvida e ansiedade. Ele estava ansioso para saber quem vai ser o rei. Será que vai ter a mesma potência, a mesma capacidade administrativa e militar de Uzias para continuar tendo paz em Israel? Será que o próximo rei vai trazer estabilidade para nós, como nós estamos vivendo? Então, no meio da ansiedade, no meio do medo, Isaías tem uma visão extraordinária. O trono de Israel estava vazio, mas o que Deus faz para mostrar para Isaías, está no capítulo 6 do seu livro, o que Deus faz é mostrar que Ele está no trono. Não no trono de Israel, mas no trono dos tronos, lá onde Deus reina
para todo sempre. Então eu vi o Senhor alto e no sublime trono. A sua glória enchia todo o templo e os anjos cantavam a ele: Santo, Santo, Santo. Deus não está fora do trono. Ele é soberano sobre tudo. Ele controla todas as coisas. Não há tempestade que esse Deus Todo-Poderoso não possa cuidar. Então, um dos remédios que nós temos para a ansiedade, além daqueles que nós já abordamos no domingo anteriores, um dos remédios é que o Senhor, Ele é soberano. E nós nos alegramos nele, porque quando a gente vê que Ele está no trono controlando todas as coisas, então não tem por que ficar ansioso. Porque Deus, Ele faz tudo como lhe apraz, nada foge ao controle desse rei. Os reinos da terra sofrem rebeliões, os reinos da terra podem cair. Dom Pedro II, no Brasil, sofreu um golpe e perdeu o trono. O nosso todo-poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, não perde o trono. Esse permanece para sempre. E todas as coisas estão debaixo do seu governo régio. Aí você vai dizer assim, mas e as calamidades, as dificuldades da vida? Deus, Ele reina, tanto nos tempos bons como nos tempos maus. Eu tenho aprendido uma coisa muito importante sobre a importância, às vezes, das dificuldades na vida da gente. Elas servem, essas dificuldades, para nos fortalecer e para também nos convidar a ter mais fé em Deus. E a vida é feita justamente dessas questões agridoce, das questões dos tempos bons e dos tempos difíceis. Elas são normais para a vida da gente. Um exemplo que eu quero citar sobre isso, por exemplo, bolo. Você que sabe fazer bolo, eu não sei fazer bolo, né? Mas você que sabe fazer bolo, se você pegar, por exemplo, os ingredientes do bolo separadamente e for tentar comer esses ingredientes separadamente, não vai ser muito bom para o paladar, não é? Você pegar um trigo, não é? E comer o trigo, não... Se você pegar o fermento, se você pegar, por exemplo, qualquer outro ingrediente do bolo, comer ele ali cru, ali sem realmente ter sido trabalhado, não tem gosto nenhum. Mas quando você pega todos esses ingredientes, bate eles, né, prepara da forma como deve ser preparado, coloca no forno e assa, e depois que ele está pronto, com certeza ele vai estar muito melhor para o nosso paladar. Na verdade, a vida é assim também. A nossa vida é cheia de ingredientes. E aí Deus faz com que esses ingredientes todos, eles formem a gente do jeito que a gente é. E esses ingredientes todos da vida, que são as dificuldades, momentos de alegria e de tristeza, esses ingredientes da vida faz com que a gente, diante de Deus, com muita fé, possa ser semelhante a Cristo Jesus. Jesus teve que passar por muitas dificuldades e sofrimento. Isaías diz que Jesus é aquele que sabe o que é padecer. Mas ele sempre confiou no Senhor. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem era o Pai dele, que cuidava dele. E por conta dos momentos bons e tristes que Jesus passou, as dificuldades toda na vida, formou aquilo que nós conhecemos da pessoa de Jesus Cristo. E nós temos que também espelhar esse mesmo caráter de Jesus, se transformar como esse Jesus. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente equilibrar nossas vidas entre alegrias e tristeza, sempre fiel ao Senhor, no sentido de ter fé nele, no sentido de confiar nele, no sentido de olhar para ele sempre, que é o que nós abordamos aqui. Esse texto para nós vai ensinar essas três coisas, de que a gente não pode perder de vista o Senhor. Não é para as dificuldades que a gente tem que olhar, mas é para o Senhor que controla todas as coisas. Não é para que a gente duvide do amor dele. Em vez de acordar ele dizendo, Senhor, eu estou perecendo, tu não se importa comigo? Confie nele, ele já te amou. Abra a Bíblia e leia de vez em quando a Bíblia, né, nessas passagens que falam dos livramentos que Deus concedeu, você vai alegrar o seu coração. E por último, acredite que o Senhor, que acalma todas as tempestades, Ele é o soberano Deus. Ele controla todas as coisas, seja boas, seja ruins. E no juntar dessas coisas, Ele está trabalhando para que você seja semelhante a Jesus Cristo. Adore o Senhor no momento de dificuldade, porque sabendo que é Ele quem está controlando todas as coisas. Faça isso. Confie nesse Deus. Permaneça firme nesse Deus. Cure a sua ansiedade, colocando mais confiança de que
Deus está trabalhando em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é um que ama a Deus e você foi chamado segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para trabalhar o seu caráter, a sua personalidade, para se parecer mais com Jesus Cristo. Somente fique firme na fé. A fé, ela precede o nosso comportamento, que deve ser o mesmo comportamento de Cristo Jesus diante de todas as dificuldades. Deus abençoe você. Eu quero orar mais uma vez para Deus trabalhar esse texto no seu coração e fazer com que você possa, no meio da dificuldade, não olhar as tempestades, mas olhar para Deus e você fincar a sua estaca, fincar a sua barraca na rocha que é inabalável, naquele que tem a mão toda poderosa para fazer com que você fique sempre de pé. Oremos. Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela vida, Senhor, dos meus irmãos e irmãs. Até aqui tu tens sustentado eles, ó Deus. Eu acredito nisso. Eles têm passado dificuldade, eles têm tido sofrimentos, têm tido perdas, ó Deus, que só eles mesmos sabem, ó Deus, e tu sabes. Mas tu tens sustentado essas pessoas. Às vezes a gente tem abalado na fé, às vezes a gente tem murmurado, Senhor, também diante de ti. E nós pedimos perdão por isso, Pai. E nos ajuda, como Cristo Jesus, nas alegrias e nas tristezas da vida, fazer aquilo que Paulo disse: dai graças ao Senhor em toda e qualquer situação. E nós queremos dar graça, Senhor, por tudo que tens feito na nossa vida. E que a nossa mente, o nosso coração, pelo Espírito Santo, comece a entender que tudo que nós passamos na vida é para trabalhar o nosso caráter. É para nos fazer semelhante a Cristo Jesus. Então queremos sempre olhar em Ti, Senhor. Sempre olhar para Ti, em vez das dificuldades. Queremos estar sempre lembrando do Teu amor cuidadoso para conosco, como Tu foi para Israel, como foi para o Teu povo, como Tu é para nós, entregando o Teu Filho amado Jesus Cristo. E queremos ter sempre a certeza no coração de que Tu reina, que Tu tem um controle total sobre todas as coisas que acontecem nesse mundo. Nos ajuda a aumentar em fé, Pai, em nome de Jesus. Abençoa meu irmão e minha irmã, Senhor, diante daquilo que eles estão passando agora, Pai. Algumas pessoas tiveram uma semana muito difícil, algumas pessoas sofreram situações difíceis. Eu nem imagino, Senhor, a aflição que uma irmã e outros irmãos passaram. Mas Tu, que sabe todas as coisas, eu te peço que Tu traga força e fé ao coração dessa pessoa. Que Tu ajude na recuperação das pessoas física e da alma delas também. Para que elas se fortaleçam em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a saúde dos meus irmãos e irmãs. Conserva o emprego, Senhor, do Teu povo que está trabalhando nesse tempo de crise econômica. Eu te peço que não falte sustento no lar de cada um, Pai, em nome de Jesus. Guarda e protege de toda violência, Pai. Guarda e protege de todas as tempestades da vida. Assim te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Receba a bênção, amados. Que o Senhor vos guarde e vos proteja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O amor de Deus se revele e se confirme nos vossos corações. E as santas consolações do Espírito Santo esteja com você desde agora até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.